falar do papel do homem e da mulher. Nós vamos falar a respeito de casamento, vamos falar a respeito de namoro também, um pouquinho, tá bom? Vamos começar aqui então, olha só. Se você trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 6 ao 9, tá? Vamos te dar aí 5 segundos para você ir lá, tá bom? Enquanto você abre sua Bíblia, mais uma vez aqui eu estou tentando para o pessoal do Instagram não ficar na mão. Poxa, que pena. Realmente não sei por que não está conectando, viu, pessoal? Ah, talvez eu achei a solução aqui, viu? Vamos lá. Só mais um minutinho. Vamos que vamos. Estou gostando de ver vocês aqui, hein? Firme e forte. Paciência. Paciência é a chave, hein? Perseverança. Eu estou aqui perseverando. O negócio aqui não está ajudando muito. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus aqui, ó. Vamos lá. Última tentativa. Clicou. Vamos ver se vai transmitir. Bom, enquanto vai tentando ali, porque não transmitiu. Então, se você abriu lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 6, diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Presta atenção no que ele está falando aqui. Os dois se tornarão uma só carne. Eu queria que você memorizasse esse pedacinho, tá? Uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Mais uma vez ele repete. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém? Então, queridos, olha só. Quando o homem se une, né, à sua mulher, ele se une o quê? Na consumação do casamento, digamos assim. O que acontece aqui? Que a gente está olhando para o versículo. Por que a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne? Na verdade, eles estão unidos agora fisicamente e espiritualmente. Amém? Agora eles são uma família. Muitas pessoas acreditam, né, que a família ela só começa a ser constituída depois que vem os filhos. Não, na verdade, uma família ela realmente se torna uma família a partir do momento que você se casa, a partir do momento que você une a sua esposa, no caso o marido, né, se une a sua esposa e a esposa se une ao marido, da mesma forma que a Bíblia está dizendo aqui. Os dois se tornam uma só carne. Então é ali que começa, né, a família, o grande propósito de Deus, né, para as nossas vidas, se tratando de família. Amém? Então, se tornar uma só carne é criar o quê? É criar um elo espiritual muito forte. Você cria um elo com o seu cônjuge espiritual muito forte. Eu costumo dizer o seguinte: Deus, ele não costuma somente unir pessoas, ele une propósitos também. Então, por isso que é importante, querido, principalmente na fase do namoro, né, quando você vai começar a namorar, que você ore, né? Se você está solteiro, que você antes de você conhecer uma pessoa, antes de você começar a namorar, ore. Peça a Deus que coloque na sua vida uma pessoa que tenha um propósito talvez ligado ao seu, né? Um propósito de vida compatível com o seu propósito. Olha, isso vai te poupar de muitos problemas na sua vida. Eu te garanto isso. E aí, no meio, né, no decorrer dessa caminhada, juntos, você vai perceber que realmente quando os dois têm o mesmo propósito, as coisas caminham muito mais fáceis. Não estou dizendo que não vai ter problema, né? Claro que quando você se une a uma pessoa, são duas pessoas diferentes, agora convivendo juntas, né? Compartilhando das mesmas coisas. Então, é claro que muitas vezes vai acontecer uma ou outra divergência entre o casal, mas quando o propósito, a visão, o foco, o objetivo é o mesmo, queridos, olha, é uma maravilha. Casamento é a melhor coisa do mundo. Eu estou te falando porque o meu casamento não é perfeito, mas eu tenho absoluta certeza que eu encontrei a pessoa com o mesmo propósito de vida que o meu. Tá bom? Então, assim, quando Deus diz, né, na sua palavra, e os dois se tornaram uma só carne, o que ele está dizendo?
né? Agora nós passamos ao quê? A ser um só, refletindo a imagem de Cristo às outras pessoas, aos nossos familiares, aos nossos amigos, a outras famílias. Então é isso. Nós nos tornamos então um exemplo. Então, essa imagem de Cristo, isso deve ser transmitido não só pela nossa vida, mas também pela nossa família. Porque aí eu te faço uma pergunta: qual que é a imagem de Jesus que o seu casamento está refletindo? Qual que é a imagem de Jesus que ele está refletindo? Sabe por quê, queridos? Tem muitas pessoas que, assim, por isso que a gente fala, né? A gente brinca às vezes e fala assim: olha, no namoro você abre bem os olhos, fica bem atento, presta bastante atenção, né? No que o seu namorado, quais os objetivos dele, quais os sonhos dele. Porque, querido, depois que você escolheu casar, aí você tem que fechar os olhos. Por quê? Porque quando você se une, né, aí você se torna uma só carne, queridos, aí é aquela questão do quê? Do respeito. Você precisa entender que a outra pessoa ela tem necessidades, assim como você tem necessidades também. E eu acredito que uma relação, um casamento, é você tentar suprir a necessidade do outro. Quando você, marido, tenta suprir as necessidades da sua esposa, ela com certeza vai tentar suprir as suas necessidades. Agora, se você estiver interessado só em suprir a sua necessidade, então você está deixando a sua esposa de lado e com certeza esse casamento não vai dar certo. Amém? Então, olha só, ele diz na sua palavra, Jesus diz na sua palavra que nós faríamos as mesmas coisas que ele. A gente precisa entender isso, tá? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui de casamento e de família? Só que, primeiro, queridos, para a gente honrar e para a gente conseguir fazer coisas maiores, aquilo que Cristo disse, nós precisamos honrar o quê? O nosso primeiro ministério. E qual que é o nosso primeiro ministério na nossa vida? Você chuta aí? É a nossa família, amados. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Tem uma historinha que eu acho fantástica, que é o seguinte. Eu não estou conseguindo conectar, infelizmente. O pessoal ali deve estar... Que pena. Mas vamos lá, então. Vou preocupar com aqui agora, não. Tinha um casal, né? Casal lá, marido, mulher e filhos. E aí, esse homem, esse marido, ele era co-pastor de uma igreja. Então, ele trabalhava não só na igreja, mas ele tinha um trabalho dele lá também, tudo. E esse marido, né, ele era um exemplo na igreja para os outros casais, para as outras pessoas. As pessoas olhavam para ele assim e diziam: poxa, nossa, que marido exemplar, né? Olha como é que ele é educado com a esposa, carinhoso, que coisa maravilhosa, né? Eu queria ser assim com a minha esposa, eu queria ter um casamento desse. E tá. Aí, num certo dia, ele estava lá conversando com o pastor da igreja, e aí, de repente, ele viu um caminhão chegando na porta da igreja, um caminhão de mudança. Eles acharam estranho, falaram, uai, que deve ter errado o endereço, né? O que esse caminhão está fazendo aqui? E aí me desce a esposa dele, a esposa dele com os filhos, e toda a mudança da casa dele estava no caminhão. Aí ele virou e falou assim, uai, o que é isso, mulher? Você está de mudança? Está mudando aqui para a igreja? Aí sabe o que ela falou, querido? Ela virou e falou assim, a gente está mudando para cá porque eu prefiro muito mais morar com esse marido aqui da igreja, esse pastor daqui da igreja, do que aquele lá de casa. Ou seja, ele era uma coisa na igreja, na frente das pessoas, e dentro de casa era outra completamente diferente. Era um marido grosso, ele não tinha paciência com a esposa, sabe? E na frente ali das pessoas, ele era completamente diferente. Então não é esse tipo de relacionamento. Se a gente não honrar o nosso primeiro ministério, que é a família, queridos, não adianta que você não vai conseguir cuidar de nada. Você não consegue cuidar de uma empresa, você não consegue cuidar de um ministério. Se você quer ser pastor, você não vai conseguir pastorear uma igreja. Como que você vai conseguir ajudar outras pessoas se dentro da sua casa, o seu primeiro ministério, você não consegue ajudar, você não consegue cuidar? Então não adianta a gente querer cuidar dos outros se a gente não consegue cuidar dos nossos. É o que a Bíblia diz. Olha o que ele está dizendo lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que ele fez? Negou a fé. E é pior do que o infiel, está dizendo. E aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim, porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha como é que isso é forte, queridos. Isso é muito forte. É o que está dizendo lá em 1 Timóteo. Então, se você não consegue governar a sua própria família, como é que você quer governar a igreja de Deus?
Como é que você tem aí, você quer governar? Como é que você quer conduzir a sua empresa, seus funcionários? Se você não consegue administrar a sua casa, você não vai conseguir gerir, administrar a sua empresa. Amém? Você já viajou, você já deve ter viajado de avião, sim ou não? Né? Talvez a maioria aqui já deva ter viajado de avião. E aí, se você viajou, você já deve ter ouvido aquelas comissárias de bordo dando aquelas informações importantes para a gente, né? Afivele o cinto, parará, fazendo aquela coisa toda, né? Deixa eu só virar isso aqui, porque o negócio aqui não está carregando também. Hoje está uma benção, pessoal. Não sei porque que não está carregando também. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Deixa eu só trocar isso aqui. Deixa eu ver se volta a carregar. Não voltou. Bom, então vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Então é isso, olha só. Aí tem a comissária de bordo que chega lá e diz. Ela diz o seguinte. Ela já falou sobre várias coisas e vira e fala. Em caso de despressurização, máscaras individuais de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas para liberar o fluxo. Coloque sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico e respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldade somente após ter fixado o quê? A sua. Olha que interessante. Você só pode colocar a máscara em outra pessoa depois que você colocar a sua primeiro. O que está dizendo isso aqui, quando a gente ouve aquilo lá? Observe que você só pode ajudar alguém, você só pode ajudar o próximo quando você está apto, quando você está pronto para ajudar essa pessoa. Não adianta você tentar ajudar se você mesmo não consegue se ajudar. É a mesma coisa, que você está com um problema numa determinada área, você está com um problema no seu casamento. Como que você espera ajudar outra pessoa se você mesmo não consegue se ajudar? É isso, esse exemplo que nos dá. Primeiro, você veja se está tudo certo com você em qualquer área da sua vida. Se tiver tudo ok, estou falando que tem que estar perfeito não, mas que você esteja caminhando, né, no rumo certo. Se tiver tudo certo, ok. Então você está apto, você está pronto para ajudar outra pessoa, tá? Nós só podemos dar ao outro aquilo que nós temos, ou daquilo que a gente transborda. Vou te dar um exemplo também muito legal. Um cadeirante, um rapaz na cadeira de rodas, ele estava vendendo flores, tá? Na cadeira de rodas ali, no sinal. E aí o que, que aconteceu? Parou um carro importado, um carro bonitão, e ele foi chegar perto para poder, né, oferecer as flores para ver se o rapaz queria comprar. Só que, sem querer, ele esbarrou a cadeira de rodas no carro. Não aconteceu nada com o carro, mas ele chegou a esbarrar no carro. A Dudora está falando que está travando, mas vamos lá. É porque eu não sei, o sinal hoje aqui não está legal, eu não consegui transmitir pelo Instagram. Meu Instagram não está entrando, infelizmente. E aí, quem puder chamar as pessoas aí para o Facebook, quem faz parte aqui do nosso grupo de WhatsApp, por favor, manda uma mensagem lá, fala com o pessoal lá que a gente está transmitindo pelo Face. E aí, quem souber, manda o link para o pessoal entrar lá, por favor, faz esse favor para a gente, tá bom? Hoje tem um probleminha na internet que a gente não está conseguindo transmitir, tá bom? Mas então vamos lá, vamos continuar com a nossa história aqui. E aí, aquele homem ficou furioso. E aí ele abaixou o vidro do carro, começou a xingar aquele senhor de tudo quanto é nome, tudo quanto é palavrão que você puder imaginar. Aquele senhor ficou sem, né, sem reação. Pegou, saiu. Na verdade, ele estava até comendo dentro do carro, tinha um monte de pacote de resto de comida lá. Ele pegou o resto de comida, jogou no senhor, fez aquela coisa assim, abominável. E pegou e arrancou o carro e foi embora. E aquele homem ficou imensamente triste, né, com aquele fato ocorrido. No outro dia, aquele homem estava lá no mesmo local vendendo as flores dele. E aí o que, que aconteceu? O mesmo carro passou, porque era caminho desse homem para o trabalho dele. E aquele homem passou, né, o carro, o sinal fechou, ele parou o carro e chamou o florista. O florista percebeu, né, aquele senhor percebeu que era o mesmo carro. Na hora ele ficou, né, ficou meio apreensivo, sabia se o rapaz ia continuar xingando ele, mas ele chegou e antes que o rapaz pudesse falar alguma coisa com ele pegou todas as flores que ele tinha, que ele precisava vender, porque ele sobrevivia daquilo. Entregou as flores para aquele homem, para o motorista do carro. O motorista do carro ficou absurdamente constrangido.
E aí o motorista virou para ele e falou: olha, eu primeiro queria te pedir desculpas, porque eu te tratei muito mal. Eu até te julguei aqui lixo, né? Resto de coisas. Agora eu só não entendo por que que eu te tratei tão mal e agora quando você me reconheceu aqui, você me deu flores. E aquele homem vira para ele e diz assim, exatamente o que a gente está falando. Virou para ele e disse: é porque a gente dá às pessoas aquilo que a gente tem. A gente só consegue dar aquilo que está dentro de nós, aquilo que está intrínseco, né? Aquilo que está aflorado dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, se aquele homem naquele momento deu palavras, né, torpes, jogou lixo nele, aquele homem que ele tinha dentro dele era amor, era flores. E foi isso que ele deu para ele. Então é assim, queridos, a gente dá às pessoas aquilo que a gente tem. Então, se você hoje está transbordando de coisas boas, é isso que você vai dar às outras pessoas. E quando você entende isso, o seu relacionamento, o seu casamento, ele se torna muito mais fácil de lidar. Por quê? Porque você se enchendo de coisas boas, é isso que você vai oferecer ao seu cônjuge. A gente vai falar aqui agora a respeito da mulher, depois a gente fala do homem, tá? Eu vou ser, né, como um cavalheiro, primeiro eu vou falar das damas, depois eu vou falar dos homens, tá bom? É brincadeira, mas assim, eu quero falar um pouquinho a respeito das mulheres, porque tem muitas coisas, né, que a Bíblia diz e que com o entendimento errado, queridos, a gente acaba, assim, principalmente as mulheres, né, elas torcem o nariz quando ouvem certas palavras, quando a Bíblia diz coisas como, o homem é o cabeça da mulher, muitas mulheres já se sentem diminuídas com isso. E a gente precisa entender exatamente o que que Deus, qual o propósito que Deus deu, tanto para o homem quanto para a mulher. Qual que é o papel do homem, tanto no casamento como na sociedade, e o papel da mulher. Você vai ver que homem e mulher foram criados exatamente da mesma forma que eu digo assim, Deus não faz acepção dos dois. Né? Quando Deus criou, antes dele formar o homem primeiro, ele criou homem e mulher. Está lá na Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano. Então Deus fez, né? Criou homem e mulher. A imagem de Deus, né? Os criou. Então a gente precisa entender isso. Homem e mulher estão no mesmo patamar para Deus. Né? Deus não gosta mais de um nem menos do outro, não existe isso. Os dois, para Deus, são iguais. Mas Deus criou um papel para o homem e um papel para a mulher. Senão não teria sentido, né? Criar, então, um homem e uma mulher. Né? Deus poderia ter criado dois homens, duas mulheres, enfim. A criação de Deus é dessa forma, queridos. Então a gente precisa entender isso, né? Porque a gente sabe que Deus é perfeito. Então, olha só, se o homem é o cabeça, se a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, o que que a gente pode concluir com isso? Bom, se o homem é o cabeça e Cristo é o cabeça da igreja, a mulher, por sua vez, ela seria o quê? A Bíblia diz que a mulher ela é auxiliadora. A Bíblia diz que a mulher é uma ajudadora. Né? Quando a gente vê lá em Gênesis, quando Deus coloca a mulher na vida de Adão, não só na vida de Adão, mas em todo naquele sistema, naquele contexto que estava acontecendo ali, Adão estava fazendo o quê? Adão estava cultivando, Adão estava dando nome, né, aos animais, estava, né, plantando, trabalhando, fazendo essas coisas. E aí chegou um determinado momento que a Bíblia, né, nos mostra que é um momento específico, na minha cabeça é um momento exato, aonde o quê? Aonde Deus, então, insere a mulher nesse contexto, né? E aí, o mais interessante é que, assim, a gente precisa entender que a mulher chegou no momento exato que o homem precisava. A partir daquele momento ali, talvez o homem nem desse mais conta de continuar a obra que Deus havia, né, instituído para ele. Então, ele precisava realmente de uma auxiliadora, de uma mulher que estivesse ali realmente no mesmo nível que ele, mas com o seu papel diferenciado para ajudar o homem, tá? Na construção dessa família, na construção desse propósito. Então, a gente pode dizer que a mulher é a coluna. Se o homem é a cabeça, a mulher então seria o quê? A coluna. Por quê? A coluna é a que sustenta a cabeça, vamos dizer assim. Você tem aqui o pescoço que está entre a coluna, mas a coluna vem até aqui em cima. Amém? Como é que a mulher sustentaria a cabeça? Ou o cabeça, no caso o homem? Sustentar em oração, em declaração da palavra, em ser uma mulher sábia, em ser uma mulher que muitas vezes orienta, às vezes direciona o marido, às vezes o marido está meio perdido, a mulher ela tem esse papel, sabe, de orar, de sustentar, de dar carinho, de dar amor, respeito. Eu sei que esse também, tá? Tudo isso aqui que a gente está falando, o homem também tem o seu papel e nós já vamos falar sobre isso. Amém?
Então, a gente olhando para esse contexto aqui, a gente imagina um prédio, tá? Então, o que seria? As orações e as atitudes de uma mulher sábia seria o quê? De uma mulher intercessora? São como uma coluna que sustenta toda essa estrutura. Por quê? Porque se essa coluna não for forte, não for firme, não estiver cumprindo o seu papel, toda a estrutura ela vai fazer o quê? Vai ruir. E, queridos, um homem sem uma mulher realmente sábia, forte do lado dele, ele, possivelmente ele vai cair. Muitos homens acham que eles são, né, completamente autossuficientes, que eles não precisam, né, se casar, não precisam de mulher. É bobagem. Nós fomos criados realmente assim para, né, constituir uma família, para nos tornarmos. Tudo bem, não é pecado. Se você não casou, se você não quis casar, é uma opção sua. Você não é obrigado a fazer isso. Nem a Bíblia diz que você é obrigado a fazer isso. Mas a família, sim, é um propósito de Deus. Então, se você casa, se você quer casar, você precisa entender que ambos têm um papel fundamental. Os dois perante Deus são iguais, mas cada um com o seu papel, cada um com um papel diferente. Tá bom? A Bíblia diz assim, lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 1, diz que a sábia edifica o seu lar, sua casa, né, sua família, mas a tola, com suas mãos, a destrói. Para você ver, queridos, a influência e a força que a mulher tem, sabe, nesse papel dela dentro do casamento. A Bíblia aqui está dizendo que a sábia, ela vai fazer o quê? Ela edifica o seu lar, né? Sua família. Mas a tola, quando ele diz aqui a tola, é aquela mulher que quer assumir, muitas vezes, o papel do marido, sabe? É aquela que quer simplesmente tomar conta e não quer deixar que o marido cresça, que o marido faça aquilo que ele foi criado para fazer. E aí, se ela assume esse papel, vai ser um peso para a vida dela, e ela, com as suas próprias mãos, ela faz o quê? Ela acaba destruindo a família. Tá? Provérbios 31:10 diz assim: uma mulher exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que rubis. Em outra versão está dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? Né? O seu valor muito excede ao de rubis, ao de pedras preciosas. A Bíblia está dizendo, gente, que a mulher é algo tão valoroso, é algo tão especial, né? Não só na vida do homem, mas todo num contexto de vida, mas que se a mulher ela não compreendeu o seu papel, se a mulher ela não for realmente uma mulher sábia, então ela, ao invés de edificar a sua casa, edificar o seu lar, ela pode acabar destruindo o casamento. Eu sei que existem vários fatores, né, que contribuem e tudo mais, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, assim, então a gente entendeu que a mulher aqui, pelo menos na minha visão, ela é como uma coluna que vai sustentar esse cabeça, né? Vai sustentar o marido ali. Sustentar, vocês estão me entendendo. Não estou falando de sustentar, não. Estou falando de sustentar em quê? Em ser uma mulher sábia, em oração, em declarar a palavra, em apoiar o marido nas decisões certas dele. É esse tipo de coisa que a mulher precisa sustentar o marido, tá? Agora, a gente pode dizer que a mulher também seria o pescoço, porque o pescoço faz parte da coluna. O pescoço também faz parte dessa sustentação. Mas o pescoço, queridos, né? Se a gente falar que a mulher também é o pescoço, ela é o pescoço não para manipular o marido, né? Mas sim para dar o quê? Para dar suporte. Por quê? Porque, na verdade, quem comanda o pescoço é a cabeça, não é o pescoço. Sabe? A cabeça, quando ela quer ir para algum lugar, ela faz o quê? Ela leva o pescoço junto com ela. Você não consegue virar o pescoço e deixar a cabeça no mesmo lugar. Você entende? Os dois estão juntos, os dois fazem parte do mesmo membro, vamos dizer assim. Um está sustentando o outro, mas é a cabeça que direciona. Da mesma forma, o casamento deveria ser assim. É claro que as decisões precisam ser tomadas, ambos, né, em conjunto, os dois. Porque os dois não têm o mesmo propósito, os dois não têm o mesmo objetivo de vida. Então, isso precisa ser compartilhado. Mas a gente precisa entender que as decisões, quem precisa tomar, precisa ser o marido que precisa tomar essas decisões. Até mesmo porque, se for uma decisão equivocada, se caso der alguma coisa errada nessa decisão, quem tem que assumir a responsabilidade são dos dois, mas quem precisa assumir é o marido, é o cabeça. É ele que tem que assumir a responsabilidade. Mas se a mulher toma esse papel do marido, então isso vai recair sobre ela. E olha, eu vou te falar que é pesado demais. É terrível. E a mulher, ela não precisa, sabe, carregar esse peso, carregar esse fardo que não é dela. Amém? Vamos lá.
Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 a 23, diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Calma aí, não torce o nariz ainda não. Essa palavra aqui, sujeitem-se, nós vamos entender. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Está falando aqui, como a Deus. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então vamos lá. Essa palavra aqui, sujeitem-se a seus maridos, é basicamente a mesma palavra que quando está se pregando isso, está se falando isso, a cultura que a gente tem hoje no nosso mundo, aí que as mulheres, principalmente, elas torcem o nariz mesmo quando ouvem essa palavra, que é a palavra submissão. Só que, queridos, a gente precisa entender do que a Bíblia está dizendo quando a Bíblia diz essa palavra, submissão. Sejam submissas. Ela não está falando de sejam escravas, né? Obedeçam aquilo que seu marido manda. Não, seu marido não manda, tá? O seu marido, como cabeça, ele precisa ser o líder. Nós, quando temos um líder, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir aquilo que o líder está nos direcionando a fazer. Sim ou não? É a mesma coisa. Se o seu marido é o líder da família, né? Então, o papel da mulher seria o quê? Seria concordar, vamos dizer assim. Óbvio, gente, se estiver dentro da palavra, se estiver fazendo a coisa certa, se estiver fazendo coisas que vai edificar a sua família, é claro que você tem que concordar. Amém? Agora, se o seu marido estiver fazendo bobagem, estiver fazendo coisa errada, é óbvio que você você não é obrigado a concordar com o que ele está fazendo. E aí que entra o papel da mulher que é ajudadora, da mulher que é sábia. Quando ela está vendo que o marido não está cumprindo com o papel dele dentro do casamento, é hora da mulher orientar o marido. Amém? Então, olha só, a mulher deve aprender, né, a ceder esse tipo de coisa para o marido. Por quê? Respeitar a posição ao qual ele foi criado. Nós já falamos sobre isso aqui. O marido ele foi criado para exercer uma posição dentro da família. Agora, quando esses papéis são invertidos, gente, está tudo errado. Eu não consigo enxergar um casamento onde esses papéis se inverteram e deu certo. Sinceramente. Talvez você conheça um, você pode até me falar de algum, mas eu particularmente não conheço. Agora, quando a gente segue realmente as direções, os preceitos da palavra, aquilo que Deus nos ensina sobre o papel de cada um, eu sei que existem outros fatores. Como a gente falou lá no início. Cada um é diferente, então muitas vezes o marido precisa passar por cima do orgulho, a mulher também, mas estando os dois fazendo o seu papel, a chance de dar certo é infinitamente maior. Amém? Então, olha só, a opinião e a sugestão da mulher é extremamente importante no relacionamento. Eu sei que existem muitos maridos que são extremamente machistas e não querem nem ouvir, o que a mulher tem para dizer, muitas vezes orientações e direções da mulher. Mas esse marido que faz isso, ele é um marido que está completamente fora daquilo que Deus, instruiu ele a fazer. Tá? Então, olha só, como eu disse aqui, as mulheres então são extremamente importantes. Agora, mesmo que a sugestão dela prevaleça, a decisão precisa caber a quem é o marido, igual eu disse. Olha, você deu uma ideia, a sua sugestão é fantástica. Então, vamos colocar isso em prática? Vamos. Então, olha só, eu vou tomar, tomar a decisão aqui, então está decidido, nós vamos fazer dessa forma. Por quê, queridos? Porque os dois estão fazendo o seu papel. Isso não vai diminuir ninguém, sabe? Porque senão começa a se tornar o quê? Uma competição. A mulher quer se mostrar melhor que o marido e o marido quer se mostrar melhor que a mulher. E não vai dar certo. Competição, vamos deixar a competição, sabe por quê? Para uma prova lá de atletismo, para um esporte, para alguma coisa desse tipo. Não pode haver competição dentro da família. Não pode haver competição dentro do casamento. Sim ou não? Sabe, quando os dois começam a competir, aí começa a virar guerra. Por quê? Porque cada um quer ser o quê? Maior do que o outro. E não existe isso, não existe um maior do que o outro. Existem o quê? Posições aos quais cada um precisa exercer. Papéis que cada um precisa compreender e exercer. Agora, muitas mulheres estão o tempo todo o quê? Reclamando dos maridos. Como? Você não, você não tem que fazer assim, não faz nada direito.
você é um homem muito relaxado, né? Você não me ajuda, não sei o quê. Sabe? Às vezes você precisa dar um choque lá, um empurrão do seu marido, tudo bem. Mas, olha, se você for dessas mulheres que ficam o tempo inteiro fazendo isso, o que você está fazendo? Você está tirando o direito e a capacidade do seu marido de tomar decisões, né? E de ser o homem ao qual ele foi criado para ser. Então não faça isso. Talvez o seu marido tenha realmente essa questão da liderança dentro dele, mas ele não consegue aflorar, ele não consegue colocar isso. Ele não consegue comandar a família dele. A família está uma bagunça, sabe? O casamento está terrível e tudo, por quê? Porque o marido não tem as rédeas. Quando eu digo as rédeas, não é domar a esposa, não estou falando nada disso, nem domar os filhos. A Bíblia nem fala sobre isso, sabe? Então é saber realmente o papel de cada um. E é como eu estou dizendo aqui, não existe esse negócio de inferior, de menor. Ah, porque você que deu a ideia, você é melhor. Gente, lembra o que nós falamos lá no início? Uma só carne. Os dois agora estão unidos por um propósito. Sabe, o fato do marido tomar as decisões não quer dizer que a mulher, né, não possa também ter direções de algumas coisas também. Claro que ela pode. A mulher, até mesmo porque, queridos, a mulher ela é muito mais atenta às coisas. O homem, ele é capaz de, quando ele foca numa coisa, ok, ele faz aquilo ali muito bem feito, mas ele está focado naquilo. Experimenta mandar o homem fazer 5 coisas ao mesmo tempo, 2 coisas. Eu exagerei, 5 não, 2 coisas ao mesmo tempo. Não vai. Ou ele vai fazer uma, ou ele vai fazer outra. Ele vai fazer uma mais ou menos e a outra não vai fazer. Quando ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer bem feito. Agora a mulher, ela consegue arrumar a casa, ela consegue, ao mesmo tempo que ela está arrumando a casa, está fazendo almoço, ao mesmo tempo que ela está fazendo almoço, ela está trabalhando, que ela está falando com os clientes, ela está olhando menino. Ela é multifacetas, vamos dizer assim. Ela consegue fazer muitas coisas, coisas que os homens não conseguem fazer. E às vezes eu vejo até em relacionamento, né, briga por conta disso. Que a mulher acha que o homem não consegue fazer nada. Te pede para você fazer uma coisa, você não faz. Fala para o marido, olha, se você vai no supermercado, você compre isso, 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 isso e banana. Eu te garanto que ele só vai lembrar da banana. É a última coisa que você falou que ele vai lembrar. Aí ele vai te ligar e falar, o que você pediu para comprar mesmo? O homem ele precisa anotar o que ele precisa comprar, que a mulher pediu. Não memoriza, gente. O homem, ele foca numa coisa, parece que ele tem uma caixinha, né? Ele tem várias caixas dentro da cabeça. Então, se o homem chegou para a mulher está falando sobre um determinado assunto, sobre o filho. Olha, o nosso filho, ele fez isso e isso na escola, que não sei o quê. Olha, mas a luz lá do corredor, ela está assim sensata. Você tem que ter calma, mulher. Você tem que esperar o homem fechar a caixinha do filho, abrir a caixinha da casa, para ele resolver o negócio da lâmpada, da luz que está queimada. Porque senão ele não resolve nenhum nem outro. Você pode estar falando dos filhos, depois você começa a falar da lâmpada, de não sei o quê, ele pode até ter focado no filho. Ele vai esquecer daquela lâmpada, ele não vai falar. A mulher não, ela já consegue processar tudo ao mesmo tempo, né? Agora o homem não, o homem fecha uma, abre outra, fecha uma, abre outra. A da mulher está tudo aberto, né? Para receber as informações, tá? Então olha só, Deus colocou a mulher no Éden, queridos, como eu falei, no exato momento que era necessário. Ou seja, no momento em que Adão precisou de quê? De auxílio. Adão precisava, assim, muito de um auxílio. E aí Deus viu e falou, olha, agora você precisa realmente, né? Não é bom que o homem esteja só. Quando Deus fala isso, tem gente, né, que ainda tem a cara de pau de dizer assim, não é bom que o homem esteja só, agora ele precisa de alguém para namorar, alguém para fazer ali, né, as coisinhas. Não, gente. O homem precisava de uma auxiliadora. Não precisava de um objeto sexual, não precisava de nada disso, não. A mulher não é isso, não. A mulher é parte integrante com o homem, é uma só carne. É isso que a gente precisa entender. Aos machistas aí que pensam, né, que a mulher... Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então é isso, a mulher tem um papel fundamental no casamento, no relacionamento, na vida do marido. Tá? E a gente sabe que hoje as mulheres, elas buscam o quê? Elas estão buscando muito a sua independência financeira, sua independência profissional. Sim ou não? É lícito? Claro que é lícito. Eu acho que a mulher tem que tem que buscar realmente, né, aquilo que ela gosta de fazer. Ela hoje tem mulheres assim extraordinárias no meio profissional, né? A mulher, a gente vê que ela já se saiu uma excelente empreendedora.
A mulher ela tem que buscar isso sim, até na questão financeira. Claro que ela tem. É papel do homem suprir? É, queridos. Mas hoje, nesse contexto de mundo que a gente está vivendo, nesse mundo, né, pós-moderno, digamos assim, eu sei que tem muitas famílias que o homem talvez aí esteja, né, passando por uma fase ruim na vida dele, que a mulher está suprindo a família. Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. É papel do homem dar esse suporte? É o papel do homem dar essa segurança financeira para a mulher? É, a Bíblia está dizendo que é. Esse é o papel do homem. O homem não pode eximir disso, não. Mas existem questões, existem fatos que acontecem na nossa vida que a gente precisa ter o equilíbrio das coisas. Então, se o homem está passando por uma dificuldade, não está conseguindo achar um emprego, alguma coisa assim, e a mulher tem condições, por que não fazer, gente? A família precisa ser unida, não pode ter competição. A mulher não pode ficar julgando isso na cara do marido, a não ser que o marido seja um encostado, né? Não quer fazer nada, não está procurando emprego, não faz absolutamente nada, sabe? Aquele encostadão mesmo, que senta lá no sofá e até forma ali no sofá, né? Fica um buraco e não quer fazer nada, aí não. Mas quando o cara é um cara, né? Ela conhece o marido, ela conhece o homem com que ela casou. Ela sabe que é um homem trabalhador, é um homem batalhador, mas ele está passando por uma fase. Então, por que não? A mulher não pode, nesse momento, suprir a família financeiramente? Claro que pode, sabe? Então, essa busca da mulher por essa independência, né? Isso é muito bacana. Mas a mulher, ela também precisa ter um certo equilíbrio nessa busca de independência. Por quê? Porque justamente em achar, muitas vezes, que ela não precisa do marido, não, eu sou completamente independente. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso do seu trabalho, eu tenho o meu, eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu não preciso de você. Ou seja, ela se tornou tão independente que agora não precisa nem estar casada mais. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Aí o que acontece quando ela, né, se sente assim? Ela começa a tomar então as decisões da casa. Ela começa a pegar, ou seja, ela está invertendo os papéis, o papel que seria do marido, né, o papel que Deus instituiu para ele. Então ela está fazendo o papel do marido e fazendo o papel dela. Você acha que essa mulher vai aguentar? Não, ela não vai aguentar, gente. Vai ficar puxado, vai ficar pesado demais para ela. Tem muitas mulheres aí entrando em depressão, tem muitas mulheres aí, sabe, passando por necessidade que eu digo assim, de peso mesmo, que não está aguentando, está angustiada. Por quê? Porque está pesado demais em cima dela. Mas você pode ver que muitas delas estão fazendo o quê? Estão tomando o papel do marido. Sabe? Elas querem simplesmente tomar a frente e resolver todas as coisas. Não, deixa eu te falar. Quem precisa fazer isso são os dois juntos, mas quem precisa ter a responsabilidade e, de certa forma, carregar isso é o marido, é o cabeça. É ele que faz isso. Amém? Se a gente olhar para Cristo como cabeça da igreja, Cristo, querido, ele fez justamente tudo aquilo que a gente está falando aqui que deveria ser o papel do homem no relacionamento. Cristo nos deu segurança, Cristo nos salvou, nos deu bênção, nos deu saúde, nos deu tudo que a gente precisava. Só que muitas vezes, se a gente achar que a gente não precisa de Cristo, aí nós estamos lascados, nós estamos ferrados. Porque por mais que ele já fez, ele é a nossa direção, nós estamos ligados a Cristo agora, nós somos um só com Cristo, a Bíblia diz isso. E da mesma forma, o marido e a mulher precisam ser sim. Se a mulher hoje ela está exercendo um papel, seja profissional, melhor do que o marido, por que ficar julgando isso na cara dele? E o marido da mesma forma, nós ainda vamos falar sobre os homens aqui, o papel do homem. Tem muito homem se achando demais, né? E achando que a mulher tem que ficar num lugar onde ela não foi criada para ficar. Amém? Vamos continuar aqui. Então, aquilo que eu falei, independente se a esposa ganha mais do que o marido, né? Em uma determinada situação, ela é a fonte de renda da família, isso não muda o que Deus instituiu. Isso não muda a posição dela dentro do casamento. Precisa haver esse equilíbrio, gente. Eu escrevi assim, mas se a mulher achar que pelo fato dela ser supridora financeira daquele lar, naquele momento, ela pode tomar o papel do marido, então ela está tirando das mãos de Deus o controle. E a confiança, está tirando das mãos de Deus o controle e a confiança, e colocando o quê? No dinheiro, na questão financeira. A autoridade para ela controlar o seu casamento. E isso é muito perigoso. Quando você tira essa autoridade de Deus, a confiança de Deus,
daquilo que Deus instituiu para a família, para a sua família, e você começa a colocar isso no dinheiro, ou seja, não, eu que dou sustento à família, eu que mando. Sou eu que pago as contas, então eu mando mais do que você. Então, peraí, é uma relação aqui de chefe e empregado, e não de marido e esposa. Sim ou não? Então vamos tomar cuidado com isso. Eu sei que hoje, né, tem muitas mulheres que fazem o quê? Hoje elas fazem o papel de mãe e de pai, de mulher e de marido. Por quê? Talvez sejam viúvas, né? Perderam seu marido e aí tem os filhos para criar. Existem essas situações onde a mulher tem que suprir, sim, querido, essa falta do homem. Aí sim, ela também ali, no caso, ela vai ter que ser, no caso, o cabeça ali dos filhos dela. Sim ou não? São fatos, né, isolados, digamos assim. Mas num contexto de casamento normal, é isso que a gente precisa entender. Independente se a mulher hoje ganha mais do que o marido, independente se a mulher hoje tem um emprego mais top do que o marido, deixa eu te falar, não muda o que Deus instituiu. Não muda a posição de cada um dentro do casamento. Amém? Então, olha só, submissão da mulher ao marido não quer dizer que ela tem que fazer tudo que o homem manda. Porque o homem não manda. Ele instrui, ele orienta, ele direciona. Quem manda é chefe, é patrão. O homem ele precisa ser líder. E um líder, querido, o líder, o que ele faz? Ele consegue tirar o potencial máximo de cada pessoa. E um verdadeiro líder, ele consegue transformar outras pessoas em líderes. Esse é o líder. Não é o que manda, é o que dá o exemplo. É o que mostra, é o que supre, é o que orienta, é o que ensina. Esse deve ser o papel do homem no casamento, no relacionamento com a mulher. Sabe? E não é mandar. Ó, você tem que fazer isso porque a Bíblia diz que você é submissa a mim. Conversa fiada. Sai para lá com essa conversa para lá, não entende nada. Falta de conhecimento do homem. Que é isso? Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que ambos precisam se respeitar. E a mulher entendendo essa questão da submissão, submissão o quê? Gente, o marido e a esposa, eles têm o quê? Uma missão. Eles têm um propósito. E essa mulher precisa estar o quê? Precisa estar dando suporte, submissão, dando suporte a essa missão, a esse propósito. Não é se submeter como uma escrava que o marido manda fazer e tem que fazer. Não é isso. Agora, quando o homem é um homem de Deus, quando o homem é um homem, né, que tem os conhecimentos da palavra do Senhor e anda nos caminhos de Deus, que é um homem que supre a mulher em todas as áreas, a gente vai falar disso aqui, é mais fácil até a mulher se submeter ao marido. Eu sei, tá? Vamos lá. Nós vamos entrar um pouquinho agora aqui na questão do sexo, da relação, né? Sexo de homem e mulher. A gente precisa falar disso, que isso é extremamente importante. E tem pessoas, queridos, que acham que sexo não é de Deus. Misericórdia. Deixa eu falar, sexo fora do casamento, realmente a Bíblia diz que não é da vontade de Deus, tá? Mas o sexo em si foi algo criado por Deus, porque Deus sabe que isso é essencial para um relacionamento marido e esposa. É fundamental. Se o seu casamento hoje não tem mais essa questão do sexo, então deixa eu te falar, vocês precisam procurar uma ajuda. Por quê? Porque isso vai fazer muita falta no relacionamento de vocês. Até mesmo porque se sexo tivesse sido criado somente para procriação, para botar filho no mundo, Deus não teria colocado prazer no sexo. Sim ou não? Deus teria simplesmente colocado lá, olha, a forma com que vocês vão ter filhos é fazendo isso e pronto, acabou. Não existiria o prazer. Mas Deus sabia que seria um momento, né, que o homem se uniria ainda mais à mulher. E seria um momento extremamente assim, prazeroso para os dois. Algo que realmente acende, né, o casamento, o relacionamento. Principalmente quando está esfriando, né, tá aquela coisa assim. E aí é um negócio que é essencial, sabe? Agora, existem casos de homens, até homens cristãos mesmo, que conhecem a palavra de Deus, sabe? Mas que obrigam suas mulheres a fazer coisas que o quê? Sem o consentimento delas. Coisas que elas não querem fazer. E olha, deixa eu te falar, falando para os maridos agora. Você não pode achar que a sua mulher é um objeto sexual, um objeto para satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Não é assim que funciona. Da mesma forma que ela vai suprir você nessa área, você também precisa suprir ela nessa área.
A gente entende que o homem ele tem esse lado, vamos dizer assim, mais aflorado do que a mulher. A mulher ela até consegue talvez passar mais tempo, né, um tempo maior, um período maior de abstinência, vamos dizer assim. O homem não. Quando o homem fica nessa fase, o que, que ele faz? Ele começa, né, se ele não tem uma direção, se ele não tem realmente algo que vai suprir aquilo ali, mas eu acho que para suprir, né, o sexo, o homem acaba indo para lugares que não deveria ir, pornografia. Por isso que muitos casamentos, queridos, estão sofrendo com infidelidade, porque estão pecando nessa parte, sabe? Então, o casal ele precisa entender que isso é essencial no relacionamento. Mais cedo ou mais tarde, o homem ou a mulher, eles vão sentir falta disso. E se eles não estiverem muito firmados na palavra de Deus, naquilo que Deus nos orienta a fazer, vai ser atraído por coisas lá fora. E a gente sabe o que está lá fora. Hoje na internet, você digita uma palavra, até aparece aquilo que você digitou, mas começa a vir várias propagandas, você sabe do quê? Por quê? Porque a pornografia ela tá aí, para todo lado. Então, numa dessas, o seu marido, né, não está sendo suprido nessa área, vamos dizer assim, o que, que acontece? Ele vai se desviar do caminho, vai para um outro caminho. Mas é isso que a gente precisa entender. Homens, vocês não têm que exigir da sua mulher que ela faça algo que ela não esteja confortável a fazer. É claro que ela precisa estar confortável para fazer. Tá? Por quê? Porque precisa ser dos dois. Então, assim, isso que eu falei aqui, né? Essa questão do homem achar que. Existem casos de homens, né, que eu falei aqui, que fazem coisas sem o consentimento da mulher. Por quê? Porque eles dizem aquilo que eu falei. Ah, por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a mulher precisa ser submissa ao homem. Mentira. Sim, a Bíblia diz a respeito de submissão ao marido. Mas não está falando com relação a essa questão do sexo, não. Ela tem o papel dela, sim. Ela precisa suprir o homem nessa área, sim. Mas deixa eu te falar, essa submissão aqui não está dizendo que sabe, a mulher precisa ser forçada a fazer algo que ela não queira fazer. Ela só precisa entender que isso é fundamental no relacionamento. Tá? A Bíblia diz sim que a mulher deve suprir o marido, como eu disse, né, nessa área. Né? Porque o homem ele tem essa necessidade fisiológica mais aflorada do que a mulher. Né? Mas o homem também precisa suprir a mulher, não só nessa área, mas em todas as áreas. Eu vi um exemplo de um pastor que ele disse o seguinte, talvez vocês até conheçam o pastor. Ele falou o seguinte, ele falou que o homem ele precisa de duas coisas, né, para ser feliz. Ele necessita de duas coisas para ser feliz. E aí, do que ele precisa? Ele falou, o homem precisa de sexo e comida para ser feliz. Né? Aí você vai parar para pensar, não, o homem precisa de muito mais coisas. Sim, mas nós estamos falando aqui nesse contexto, tá? O homem precisa de sexo e comida. Aí você pensa assim, poxa, mas sexo e comida? Tanto é verdade que, presta atenção, a mulher, quando ela discute com o marido, ela briga com o homem, quais são as duas coisas, as duas primeiras coisas que ela deixa de fazer para o marido? É ou não é? É. Ela simplesmente fala, olha, hoje não tem parque de diversão, tá? Você não tá sendo um homem bom, um homem legal, então hoje o parquinho tá fechado, tá? O homem não vai poder brincar hoje. E aquela comidinha que você gosta também, você pode ir lá para barriguinha no fogão e fazer sua comidinha. As duas coisas que ela costuma cortar é a comida e o sexo. E aí ele vira e diz assim que a mulher, para ser feliz, ela precisa de três coisas. Três coisas. O homem precisa de duas e a mulher precisa de três coisas. Quais seriam essas coisas? Aí ele diz: primeiro, a mulher precisa de um amigo. Como assim, pastor? A mulher precisa, claro, né, do marido, mas ela precisa de um marido amigo. Aquele que vai sentar com ela, aquele que vai ouvir o que ela tem a dizer, aquele que vai cantar para ela assim: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Sim ou não? A mulher é doida para ver um marido, né, sentar do lado dela e ouvir as coisas que ela tem a dizer. Só que o marido, a maioria dos maridos, né, talvez todos os homens, eles não conseguem, não têm paciência para sentar e escutar aquilo que as mulheres têm para dizer.
Elas têm essa necessidade, maridos, mulher tem necessidade sim de conversar, de contar as coisas. Ela quer, sabe, compartilhar as coisas com você. Por mais que você muitas vezes não entenda metade das coisas que ela está falando, é importante que você esteja ali, que você esteja atento e que você pelo menos responda aquilo que ela estiver conversando com você. Tem marido que está ali só em corpo físico, mas a mente está em outro lugar. E a mulher está falando e não está entendendo nada que ela está falando. Chega no final, ela faz uma pergunta, ele, hã? Como é que você quer que a sua mulher, né, cumpra o papel dela, se nem ouvir a sua mulher você está ouvindo? E aí ele disse, né? Você precisa primeiro de um marido, a mulher. Segunda coisa que ela precisa, de um amante. Pastor, que isso? Calma. Não estou falando do Ricardão, não. Estou falando daquele marido, aquele esposo amante. Aquele marido que vai suprir ela, assim, no relacionamento lá conjugal, né? No sexo, né? No carinho, no afeto, na paixão. Ela precisa desse homem que faz isso. Porque aquele homem que é puro iceberg, um pedaço de gelo, gente, que mulher que vai querer se produzir para um homem desse? Que mulher que vai querer, sabe, chegar, sabe que o marido está ali trabalhando e tudo, falar, olha, eu vou me preparar para ele, eu vou tomar um banho, eu vou me perfumar, eu vou fazer isso. Que mulher que vai querer isso? Se o marido também não investe. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, quando você, para você sacar um dinheiro da poupança, ou da conta, se for do banco, você precisa depositar. Sim ou não? Se não tiver dinheiro lá, você não vai sacar nada. O relacionamento funciona mais ou menos da mesma forma. Se você, marido, saiu, acordou de manhã, e se você está com uma intenção assim mais caliente para a noite, se você não depositar durante o dia, você não vai ter o que sacar à noite, filhão. Se você não sair de manhã, vai lá dar um beijo na sua esposa, né? Faz uma declaração de amor para ela. No meio ali do trabalho, ali pega o celular, manda uma mensagem carinhosa para ela. Sabe? Se você puder fazer uma graça também, ela está em casa lá. Não estou falando nesse contexto hoje de pandemia, não, querido. Estou falando num contexto geral, tá bom? Se você puder mandar umas flores lá de surpresa, um chocolate, alguma coisa assim. Ô, meu amigo, você está depositando, você está plantando para você depois colher. Agora, você quer só sacar sem depositar, filhão? Vai ter não, tá? E a terceira coisa que a mulher precisa, que ele disse, é de um sacerdote. Como assim, pastor? Um cara que vai orar, um cara que vai proteger, um cara que vai interceder pela família, pelos filhos, um cara que, sabe, que consegue comandar os filhos ali, ó, que não deixa os filhos, né, desviarem do caminho deles. A mulher precisa disso. A mulher precisa de um amigo, de um amante e de um sacerdote. Amém? Então vamos lá. Então é isso. Se a mulher ou o marido não gostam, né, do sexo, mais cedo ou mais tarde, esse lado, então, seja um ou seja do outro, né, geralmente acontece mais com os homens, isso vai acabar o quê? Aflorando e ele vai acabar procurando isso fora de casa. Eu sei que muitas mulheres também fazem isso hoje no mundo, né, infelizmente. Ao invés de tentarem resolver essa relação ainda conjugal, acabam procurando isso fora do casamento, achando que essa satisfação vai trazer, né, algo benéfico para a vida dele. Não vai. Isso vai destruir o casamento, vai destruir a vida, seja do homem ou seja da mulher. Sabe? Os relacionamentos hoje, parece que eles não têm um propósito. O, o rapaz, né, quando começa a namorar com a menina, a futura esposa, hoje os namoros parece que não. Você está namorando, se fala em casamento, até arrepia, parece gato arrepiando. É ou não é? Não pode falar a palavra casamento. Gente, o namoro, ele precisa ter um propósito. Que propósito que é esse? Casar, construir uma família. Tudo bem que acontece, às vezes você está namorando e essa pessoa com que você está namorando, você então viu que essa pessoa não tem a mesma visão que você, não tem os mesmos objetivos. Às vezes é um homem encostado demais, sabe, que não gosta de trabalhar, não gosta de fazer isso. Aí tudo bem. Então você tem que. Por isso que eu falei aqui antes, no início, é necessário a gente orar antes a Deus e pedir a Deus que coloque realmente no seu caminho uma pessoa que vai suprir, sabe, as suas necessidades, uma pessoa que vai realmente encaixar com o seu propósito, uma pessoa que vai se tornar com você uma só carne. E eu tenho certeza que Deus faz isso, queridos. Deus, ele une propósitos também. Agora, se você sair dando tiro para tudo quanto é lado, você pode arrumar qualquer coisa. Sim ou não?
E no mundo, essa questão do namoro é tão banalizado que as pessoas hoje namoram e falam, se não der certo, eu namoro com outro. Se não der certo, eu namoro com outro. Namoro com outro. Namoro com outro. Tem gente namorando com dois, com três. Olha que coisa. Então não é assim. Não comece um namoro sem um propósito, sem um propósito maior. Amém? Vamos continuar aqui, que agora daqui a pouco eu vou falar dos homens. Então, queridos, olha só. Eu sei que essa questão da submissão não é simples na cultura que a gente tem hoje, né? Essa cultura machista, essa cultura, né, que a gente vê que as coisas assim, as mulheres agora se juntaram para combater os homens, digamos assim, né? Então, assim, a gente está vendo que tá tudo confuso, está tudo misturado e as pessoas estão vivendo totalmente fora, né, dos ensinamentos da palavra, dos ensinamentos de Deus, né? Por quê? Porque as mulheres hoje são incentivadas a liderar, a assumir papéis aos quais elas nem sempre, né, foram criadas para assumir aquilo ali, o que Deus criou para que elas assumissem. Não que elas não sejam capazes, gente. Mulher é capaz de assumir um cargo, sim, de chefia, como tem vários. E se ela tem a direção de Deus, se ela tem isso na vida dela, ela vai assumir. Como tem grandes mulheres aí assumindo, tem mulheres na presidência. Mas se não for algo que Deus instituiu para a vida dela, vai se tornar peso. Talvez a mulher queira exercer um chamado que ela não foi chamada para ser. Você entende? Falando a respeito de ministério, tem mulheres que querem ser pastoras de igreja, comandar uma igreja toda. Sabe, na Bíblia a gente não tem relatos de mulheres que eram pastoras, digamos assim. Por quê? Porque Deus sabia que é um papel, né, ao qual Deus instituiu ele ao homem, que é, queridos, é um negócio complicado. E a mulher, muitas vezes, ela quer assumir algo que não foi, e aí se torna um peso, se torna algo terrível. E eu sei de mulheres que estão suicidando, eu sei de mulheres que estão em depressão profunda, porque estão assumindo cargos que não foram criadas para assumir. Mesmo que elas sejam capazes de fazer aquilo. Você entende? O homem também foi criado para coisas específicas que Deus criou. Se ele começar a assumir papéis que são da mulher, para ele vai ser puxado, para ele vai ser pesado. Sabe? Vamos ter esse equilíbrio de entender. Por isso que é importante entendermos o papel do homem e o papel da mulher. Sem ter esse preconceito de achar que um é melhor do que o outro, que um é maior do que o outro. Não. Somos iguais. Nós nos juntamos, casamos para constituir uma família, para sermos prósperos, para fazermos aquilo que Deus, né, nos deu, o propósito que Ele nos deu, juntos, juntos. Mas, obviamente, cada um sabendo o seu papel. Numa empresa, se alguém de um setor começar a querer mandar em outro setor, vai dar problema. Cada setor precisa ter o quê? Precisa ter ali o seu gerente, né, o seu líder. Por quê? Porque aquela pessoa está apta a ajudar, a liderar aquelas outras pessoas. Agora, se ela sair da função dela e querer dar palpite na função do outro, vai dar problema. No casamento é assim também. Tá bom? Então, você, mulher, eita glória, Deus te chamou para ser cheia da graça, né? Cheia da sua sabedoria, cheia da sua graça. Por quê? Porque você é capaz de lidar com diversas situações, né? Inclusive com aquelas que a gente já falou aqui. Mulheres hoje que precisam ser mães e precisam ser pais. Você tem essa força, você tem essa capacidade. Mas num caso específico, se você é casada e tem seu marido, deixe o seu marido exercer o papel ao qual ele foi criado. Porque vocês vão crescer juntos. Se você quiser crescer mais do que seu marido, não vai dar certo. Sabe? E é cansativo, eu posso te falar que é cansativo para você, mulher. Você ocupar, você carregar uma coisa que não precisa que você carregue, que não foi feito para você carregar. Sabe? Não queira carregar responsabilidades que não são suas. Vai se tornar um fardo na sua vida. Você tem que reafirmar a sua condição de quê? De nova criação em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, de filha de Deus, sabe? Que tem autoridade na sua família. Você tem autoridade na sua família, sim. Não é o seu marido que manda. Seu marido ele tem que ser um líder, tá? Mas você tem autoridade. Você é a mulher que cuida da sua casa. Sim ou não? Você já foi em casa que só mora homem? Meu Deus do céu. Que zona, que bagunça que é aquilo ali. A mulher não, a mulher ela sabe organizar uma casa. Então, entenda isso, existe uma diferença.
tá? A mulher, ela é esse cuidado, ela é a atenção aos detalhes, sabe aquele pente fino? Então, a mulher é isso. A facilitadora. A mulher, ela é estratégica. A gente já falou sobre isso aqui. Ela sabe se mover em todas as ocasiões, em todas as esferas. A mulher, ela, ao mesmo tempo que ela sabe estar bem arrumada, sorrindo, sabe? Ela consegue ir lá e pegar no pesado, pintar uma parede, fazer uma coisa. Ela consegue. A mulher ela é capaz para fazer tudo isso. Mas é você, mulher, que precisa entender, peraí, será que está certo eu tomar o lugar do meu marido? Será que está certo eu, sabe, assumir esse papel? Será que não vai ficar pesado demais para mim? Será que eu não estou deixando meu marido, não estou deixando ele crescer, não estou deixando ele amadurecer? Vamos pensar nisso, tá? É isso, querido. O que destrói, então, o relacionamento são as competições. Amém? Vamos falar do homem agora. Ah, só uma coisa aqui. Dessa questão das mulheres, muitas vezes, né, querer ocupar cargos, vamos dizer assim, que não são, né, que não seriam para elas ocuparem, elas estão confundindo o quê? Direitos com papéis. Direitos, queridas, as mulheres já têm os direitos, ela tem todos os direitos. No casamento, ela tem todos os direitos que o homem tem. Mas não podem comprometer o papel dela e nem o papel do marido no casamento. Vamos falar dos homens agora. Eita glória, agora eu vou correr, hein, que está ficando muito grande essa live aqui. Olha só. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: Vós maridos, agora para os maridão aí, ó. Presta atenção. Não corre não, foge não, que agora vocês vão escutar. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Gente, pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia está dizendo. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece Cristo, o que Cristo fez por nós, então você entende qual que é o amor de Cristo pela igreja. E é assim que você, marido, precisa amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade. É para pensar, meu amado. É para pensar como é que você está amando a sua esposa. Como é que você está cuidando da sua família. Você quer uma referência? Olha para Jesus. Jesus se sacrificou por sua igreja, por nós. Então se sacrifique por sua esposa. Se sacrifique por ela. Amém? Amar não é dizer somente eu te amo. Eu te amo é muito fácil. Eu te amo, você diz até pro cachorro. Sim ou não? Mas é suprir, querido. É suprir as necessidades dela. É demonstrar amor. Amor não é um sentimento. Amor você precisa demonstrar. Deus mesmo nos ensinou isso, dizendo que eu podia muito bem ter chegado aqui com a minha voz imensa e dizer: Filhos, eu amo vocês. Mas ele demonstrou o amor dele através de Cristo. Ele deu o filho para que o filho morresse em amor, para que nós pudéssemos o quê? Viver. Você quer demonstração de amor maior que essa? O amor, ele é sim, o amor do tipo de Deus é um amor sacrificial. Por isso que o marido precisa se sacrificar pela mulher, sim. Marido que acha que só tem que ganhar e receber, vem a mim, somente a mim, tá errado, filhão. Você que precisa se sacrificar por sua mulher. Porque quando você faz o seu papel de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, fica mais fácil a mulher ser submissa. Vocês já entenderam aqui de submissa, né? Ok. Fica mais fácil a mulher entender o papel dela e cumprir o papel dela dentro do casamento. Eita glória! Então é isso. Amar é suprir todas as necessidades. Amor, carinho, né? Atenção, respeito, sexo. Sim ou não? Suporte. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 1 ao 3, diz assim: Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo.
Deus colocou o homem como cabeça da casa, cabeça da mulher, da família, né? Mas não como dono da casa, não como dono da mulher. Significa que ele é o protetor. Significa que ele é o quê? Ele precisa favorecer a sua família. Ele é o supridor da sua casa. Então não acho que o papel do homem é menor ou muito pelo contrário. O papel do homem é de grande responsabilidade. Só aquele versículo ali para o homem já valia tudo aqui que eu falei. Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Pronto, eu já podia sair aqui e acabou a live de falar para os homens. E aí eu falaria o que? Homens, vai ver como é que Cristo amou a sua igreja, para você entender como é que você vai amar a sua esposa. É, gente. O homem nasceu com essa responsabilidade de ser o quê? De ser o líder, de ser o cabeça. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, o homem precisa ser o cabeça da família, precisa ser o cabeça da esposa. O fato do homem ser instituído cabeça do lar, como eu já falei aqui, não pode ser usado para dominar as pessoas. Um líder, ele não domina as pessoas, mas sim ele cuida, ele ensina. O homem precisa fazer isso dentro da sua casa. É mostrar à mulher os caminhos do Senhor. Direcionar sua família, os seus filhos. Olha, eu estou vendo que aqui as coisas já não estão saindo um pouco da rotina, do controle. Vamos voltar aqui, vamos orar. O homem é esse, ele precisa instruir, ele precisa comandar realmente. Precisa ser o líder da casa. Ele precisa dar essa segurança, ele precisa dar esse suporte à mulher, para que a mulher possa fazer o papel dela, de mulher sábia. Sabe? Ele tem esse papel de liderança, mas sem autoritarismo. E Deus nos deu entendimento através da palavra dele, que a gente deve cuidar uns dos outros. Sim ou não? Aleluia. Deus é bom. O único cabeça espiritual que nos representa diante de Deus, o próprio versículo diz, é Jesus. Ele é o nosso cabeça espiritual, é o que nos representa. É o nosso maior exemplo, tanto para homens quanto para mulheres. Mas ele precisa ser realmente o maior exemplo dos homens, dos maridos, para a gente entender o que é amar nossas esposas. Tá? Ele nos torna dignos de estarmos perante Deus. Jesus nos torna dignos, nos tornou dignos de estarmos perante Deus. E Jesus não é autoritário, sabe? Ele não toma nossas decisões. Somos nós que somos responsáveis por nossas decisões. Ele nos orienta, mas somos nós que decidimos. Ele não te manda fazer, nem mesmo amá-lo, ele te obriga. E olha o que ele fez por mim e por você. Ele poderia? Por quê? Porque ele nos comprou com um preço muito alto. Nós éramos escravos. E se ele nos comprou, agora nós pertencemos a ele. E porque nós pertencemos a ele, ele poderia sim mandar que nós fizéssemos alguma coisa. No entanto, ele não manda. Ele nos orienta em amor. Então, maridos, não mande na sua esposa. Oriente a sua esposa. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A gente já falou aqui. Submissão forçada não é amor. Se o homem entender errado e achar que a mulher precisa ser submissa a ele porque ele vai mandar na mulher e ela tem que fazer tudo que ele manda, está enganado, filhão. Isso não é amor. A mulher não é propriedade do homem. A mulher é propriedade de Deus. Então você não tem que mandar na sua mulher. Você tem que cuidar de algo que é de Deus. Viu, homens? Olha aí. Vai falando. O amor, queridos, o amor é uma atitude. E não é só uma palavra, é uma atitude. Deus é amor. Deus é atitude. Deus, ele faz. Ele fala e faz. Por isso que a gente precisa entender, o amor é uma atitude. Então você precisa demonstrar amor para sua esposa. Não adianta só você acordar todo dia e dizer eu te amo. Se você não demonstrar esse amor para ela com ações, não vai valer de nada. São só palavras. Amém? E o amor, ele se expressa em fazer algo para alguém. Ouve isso. Então, maridos nunca irão amar suas esposas tão bem enquanto não amar a si próprio. Queridos, Jesus disse o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Antes a gente conhecia como
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que, queridos, tem pessoas que nem se amam. Como é que elas vão ter condições de amar alguém? Se um homem ele não se ama, se ele não gosta dele, como que ele vai conseguir amar a esposa? Se ele quer seguir um caminho ministerial, se ele quer ser um pastor, alguma coisa assim, como que ele vai conseguir amar? Opa, o telefone está tocando aqui. Como que ele vai conseguir amar outras pessoas? Não tem jeito. Sabe, Deus não faz acepção entre homem e mulher. Todos são iguais. Nós já falamos aqui, perante Deus. Os dois devem honrar e respeitar um ao outro, sabe? E o amor de Cristo que Cristo teve, né, com a sua igreja, deve ser o exemplo a ser seguido no casamento. Amém? A gente está terminando aqui, tá? Então a esposa ela deve ser tratada como a pessoa mais especial da vida do homem. Pessoa mais especial. Lá em Provérbios 18, 22 diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Olha que maravilha. Recebeu uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Olha, quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Ou seja, fomos abençoados por Deus através do casamento, queridos. Isso é uma bênção. E olha só, o casamento é o melhor lugar para se exercer o perdão. Maridos e esposas. O melhor lugar para você exercitar o perdão é no casamento. Isso aqui é tocando, deve ser minha esposa chegando. Aleluia, glória a Deus. Minhas filhas vão atender lá. Tá bom? A gente já está terminando aqui. Tá? Então, exerça o perdão. Pratique isso com a sua esposa, marido. Sabe, sua esposa às vezes falou coisa que te magoou, que te deixou triste. Perdoa. Você também, esposa, às vezes seu marido não está condizendo muito, né, com aquilo que você esperava dele. Perdoa. Vamos, né, mulher sábia, vamos instruir seu marido se o seu marido estiver fora do caminho. E marido, se a sua esposa estiver fora dos caminhos, instrui ela. Esse é o seu papel, o papel de líder, papel de cabeça, sabe? Não é ser melhor que o outro, é serem parceiros do mesmo propósito. A gente já falou aqui. O que um faz, nem sempre é necessário o outro fazer, queridos. É necessário apoiar o que deu certo. Mas às vezes tem essa competição, né? Do marido competir com a mulher. Aí eu já fiz isso, para que você está fazendo? É apoiar aquilo que deu certo. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Você já fez um elogio à sua esposa hoje, maridão? Não, né? Pois é. Começa a praticar isso. É importante. Eu falei aqui que o amor é uma ação. Você tem que demonstrar o seu amor à sua esposa. Mas você não tem que ficar calado também, não. Você precisa falar. Então comece a dizer. Diga para a sua esposa que você ama ela. Recita lá, ó, Provérbios 31, 28, 29. Diga para ela assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha só, a Bíblia está nos ensinando. Olha que maravilha. Sabe, pequenos detalhes, amados, no casamento vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. Sabe? E a gente precisa entender o que é necessário, sabe? O que é necessário para que nós tenhamos um casamento de sucesso. Está na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina: homens, exerçam suas posições. Mulheres, exerçam suas posições. Façam aquilo que Deus criou você para fazer. Não tente tomar, mulher, o lugar do seu marido, e marido, não tente tomar o lugar da sua esposa. A sua mulher está na sua vida não é para você mandar na sua esposa. Não. É para você cuidar e principalmente para você amá-la como Cristo amou a igreja. Amém? É isso, pessoal. Chegamos aí ao fim da nossa live. Eu queria pedir desculpas. Eu sei que passou bastante tempo. Nossa live foi grande hoje. Mas hoje a gente encerra, então, a nossa série, né? O papel do homem é o papel da mulher, a nossa série Família. Se você perdeu os outros episódios, vá lá depois no Facebook, no YouTube, na nossa página lá, confira os outros, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Espero que você tenha gostado hoje, espero que você tenha entendido, tá? Homens e mulheres iguais, mas com papéis diferentes. Nenhum melhor do que o outro, nenhum maior do que o outro. Os dois unidos no mesmo propósito, tá bom?
Beijo para vocês, pessoal aí que chegou, que foi para o Instagram, me perdoe. Realmente não sei o que aconteceu, o Instagram não quis transmitir ao vivo. A gente vai ver o que aconteceu aqui. Mas eu agradeço a vocês pela paciência, tá? Um beijo no coração de vocês e domingo nós temos culto presencial. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, chegou. Não tá dando para ver, não, mas eles estão te vendo. Aí, ó, minha esposa chegou. Beijo.